aí pessoal, bem-vindos a mais um Gold Talk, esse é o último do ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre restauração de peças, né, Ricardo? Sim, e para restaurar essa peça tem uma sequência para ser seguida, né? Isso, na verdade vamos separar aqui em etapas para ficar fácil, né? Passo a passo ali para a gente fazer a restauração. E entre essas etapas, qual que é a primeira, Ricardo? Vamos começar com os vernizes, a remoção dos vernizes, tá? Então, dos vernizes ou protetores, né? Como é que a gente vai testar? Eu pergunto para você, César, como é que a gente vai testar se a peça tem verniz ou não? Porque nem toda peça tem verniz, né? Você com seu processo aí de banho, né, seu processo galvânico, você vai levar sua peça ao desengraxante, que é a primeira etapa, e vai observar dentro do seu tanque se o que está reagindo no banho é só a gancheira ou se a peça junto está reagindo, né? O que é esse reagir, para o pessoal entender? Não é todo banho que faz isso, tá? O desengraxante faz isso, mas dá uma impressão de que está efervescendo ali dentro, faz tipo um tss. Quando a peça tem verniz à base de laca, que inibe a passagem de corrente elétrica, só a gancheira vai efervescer dessa forma. Dá para ver bem, porque o desengraxante ele é mais transparente. Então você vai ver ali que só a gancheira tá acontecendo essa reação. Se acontecer na peça inteira, toda a parte metálica ali da peça e da gancheira, é porque não tem verniz ou poderia ter um protetivo. Por via das dúvidas, deixe ali entre 1 e 2 minutos no desengraxante. Se tiver algum protetivo, ele já vai sair também. Então vamos dizer que você fez isso. E tem a verniz, ou seja, só a gancheira reagiu, né? A peça não reagiu. E aí, como é que a gente faz para remover, Ricardo? Os vernizes, geralmente, eles são removidos com solvente. Legal. Né? Tem um solvente universal, que é aquela pasta. Removedor pastoso, removedor pastoso, que ele tira qualquer tipo de verniz. E ele não agride o banho, nem o metal, nem o banho. Ele só tira a laca, ele só tira verniz. É importante lembrar que esse tipo de removedor pastoso é legal você tirar toda a parte plástica da peça, caso ela tenha. Porque ele derrete o plástico. Usar luva, usar os EPIs direitinho, porque é um produto bem forte. Sim. Né? Então esse é um tipo de... O pessoal de geralmente instrumento musical e ótica, eles usam muito esse material, né, para restauração. E as ferramentas, né, César? As ferramentas que a gente usa para restaurar uma peça. Isso, porque depois de ter removido o verniz, o próximo passo, isso seria até um primeiro passo numa peça bruta também, se fosse o caso, é deixar a peça o mais bonita, brilhante, lisa e limpa possível, né? Então, removi o verniz, polimento. Agora, e o que a gente usa para dar polimento nas peças? Na semijoia, geralmente, a gente utiliza o latão. Isso. Né? Então, o latão, ele tem o desoxidante de cobre latão, que é um decapante também. Ele não dá brilho na peça, mas ele remove toda a oxidação, que é interessante, chama desoxidante de cobre e latão. Você fazendo essa etapa na joia, você já economiza bastante tempo, né? Porque tira toda a oxidação, depois você dá um polimento. Restauração é uma coisa muito ampla, né, César? Sim. Então vai depender o tipo do material, a dureza do material, o nível de oxidação que a peça tá, vai depender de uma série de fatores. Tá, então assim, ó, o que vocês têm que se preocupar na hora de fazer o polimento de uma peça? Deixar ela o mais lisa, brilhante e bonita possível. Não necessariamente no primeiro momento remover todos os banhos dela. Para a semijoia, tem um desoxidante, que se ela tiver com a superfície amarela ou vermelha, vocês conseguem usar. Se for uma peça que não seja tão delicada, dá para usar escova de latão e cobre debaixo da água, de cerdas finas, né? Se não tiver muito recesso. Se for uma peça muito delicadinha, tiver muito recesso, o tamboreador. Então, para a semijoia é o que se usa normalmente. Se for uma peça que está muito oxidada, ou uma peça que seja aí já no ramo de armearia, cutelaria, ótica. Aí, quando é uma peça lisa, né, que também está muito oxidada, já vem ali micro-retífica, politriz com roda de pano, esmeril, enfim, com roda de pano, né? Tem a questão do jato de areia também, quando a peça jato de areia é muito usado principalmente em arma, né? As armas de ácido carbono. Da Oakley. Só que o jato de areia ele deixa a peça fosca. Isso. Aí depois tem que dar brilho. Eu, analisando, acredito que o polimento tenha 3 vertentes, né? Quando a gente fala de restauração. Você tem remoção da oxidação, você tem tirar risco da peça, caso ela tenha alguma imperfeição e etc, porque banho não cobre risco, e você tem o lustro, né? Dar brilho na peça. Então você consegue dividir nessas 3 partes, eu diria até que são 3 etapas do polimento. Porque não adianta você querer dar lustro numa peça que está oxidada. Ela não vai dar brilho. Então, assim, tudo depende do nível da peça. Se é uma peça sem brilho, você só vai dar brilho, você vai dar lustro, você vai passar no tamboreador, você vai escovar, enfim, vai puxar o brilho.
Se for uma peça que está riscada, antes de dar brilho, você vai ter que tirar risco. Tem as ferramentas certas. Por exemplo, quando você pega uma peça de latão, certo, uma semijoia de latão bruto. Que ela não tem rebarba e nada, ela só está um pouquinho oxidada, mas ela tem o formato, já está acabada. Certo. É um processo simples. Você vai no desoxidante, tira aquela oxidação superficial, né? Se tiver rebarba, alguma coisa, você pode bater no tamboreador, né? E depois você segue pro banho, porque quando ela der o banho de cobre alcalino e chegar no cobre ácido brilhante, ela vai puxar o espelhamento. Nós não queremos entrar tanto no mérito de polimento aqui, porque a gente está aqui para falar de banho. O que a gente quer passar para vocês é, remover o verniz, tem que dar tratamento na peça, onde vocês vão remover a oxidação e deixar a peça brilhante depois e pronta para receber um banho. Lembrem-se, a base da peça vai refletir lá no resultado. Então, quanto melhor polida ela tiver, melhor vai ficar a tua restauração. Então, mas qual tipo de polimento eu tenho que usar em tal peça? Isso depende da peça, né? Foi o que o Ricardo falou, depende do material, depende da situação. Isso vocês vão aprendendo, colocando a mão na massa, fazendo, a gente pode auxiliar também. Mas se fosse para falar de várias situações aqui, não dá, é inviável falar de todos os tipos de peças. O pessoal de ótica, que a gente tem bastante cliente também, o pessoal usa micro-retífica também, né? Bastante, usa bastante. Aquele motorzinho de mão. E porque tem recesso, tem pedaço ali que você não vai na roda de pano. Não dá para pegar. Que não vai pegar. Então o pessoal usa micro-retífica, que ela faz o mesmo processo na roda de pano. Só que em detalhe de coisa pequena, entendeu? Então isso aí é interessante também. Já o jato de areia, por exemplo, que a gente comentou, já é para peça maior, já é o pessoal armeiro, instrumento musical, aí você já corre mais para esse lado. Então vamos lá, com a sua peça polida, bonita já, basta a gente olhar para o material da peça, saber de qual metal essa peça é, ou saber os banhos que tem ali, para saber qual a sequência de banhos que nós vamos usar para restaurar essa peça. Qual que é a sequência galvânica, pode mudar de acordo com os banhos que sobraram na peça ou de acordo com o metal dela. E numa peça bruta, qual que é a sequência que a gente tem que trabalhar, Ricardo, com a peça já polida? Desengraxante, né? Que é a primeira, tira toda a oleosidade e gordura da peça. Depois do desengraxante, sempre lavar a peça entre as etapas, né? Ativação, né? Lavar toda ativação em cada etapa também, lavar e ativar e lavar, lavar, ativar e lavar. Isso, tem que ativar e lavar entre todas as etapas. Cobre alcalino base. Lavou, ativou, lavou. Cobre brilhante. Certo. Repetiu. O níquel, paládio, níquel frio, alguma coisa similar. E o banho de ouro. O banho de ouro pode ser feito banho de ouro flecha ou banho de ouro na sequência camada, pré-ouro, camada e ouro. E cor final, né? Isso, aí para outros metais de acabamento, né, prata, grafite, pode mudar um pouquinho, mas a base é essa. E processo galvânico completo. O pessoal é craque, assiste todos os Gold Talk já, todo mundo já conhece o processo galvânico. Se não é craque, então fica, volta lá e assiste que vocês vão entender tudo. Vamos voltar nesse exemplo da peça bruta. A gente falou de uma peça que está no latão. E se for uma peça que tinha banho de ouro, né, foi usada, ficou feia e levaram lá para uma pessoa que faz a restauração, essa peça, como é que eu faço? Ela está oxidada, mas está aparecendo ali uns pontos de ouro, alguns pontos no níquel, como é que a gente dá o banho? Se não tiver marcada, muito riscada, ou se não com degrau, que quando... Né, sim, diferença no metal, né? No metal e tal. É só dar um polimento. Tem que deixar brilhante e bonita, não se esqueça. Porque tu der um polimento em cima do metal. Se ela estiver aparecendo o níquel, ou a parte branca e estiver dourado, você segue a sequência galvânica completa. Certo. Se ela estiver dourada e só estiver feia, você vai dar um polimento e ela já vai ficar. Legal. Você pode dar uma reforçada no banho de ouro. Geralmente, você dá um polimento, deixa ela preparada, bate no tamboreador e tal, e faz a sequência galvânica completa. Normalmente quando ela está mais feia. Tirando ali alguma situação de, por exemplo, ela está toda dourada e em algum lugar saiu um pouquinho o banho de ouro e está aparecendo níquel, aí você consegue até corrigir só com banho de ouro. Tem gente que corrige até na caneta, né? Sim, exatamente. Quando é um ponto, alguma coisa. Agora quando é a peça toda ou está muito feia, é legal dar polimento, tratar e refazer a sequência toda. Isso numa peça de latão, né, que passou pela sequência toda. E quando a peça é de aço inox, cara?
Quando a peça de aço inox, a gente geralmente, aqui na Goldita, a gente utiliza o banho de ouro para inox. Certo. Que é uma sequência assim, desengraxante, ativação e o banho de ouro, né? Para aço inox, que é diferente do banho de ouro alcalino que a gente usa no processo normal. Certo. É um banho especial para inox, tá? Então, peça de inox, polimento, até a peça ficar espelhada e sequência de banho. Legal. E o ouro gel também pega no aço inox, isso vale ressaltar, né? E além disso, uma outra escolha que a pessoa pode ter, né, uma outra opção, na verdade, é o Nickel Strike, né, o que a gente chama de Nickel GT. Nickel Strike, ele trabalha com temperatura também e você aplica sobre o aço inox. Aí você aplicar o Nickel Strike sobre o aço inox, pode seguir o final com banho alcalino. Para outros ramos, né, isso pode vir a acontecer. E se a peça for de alumínio, algum outro metal que seja um pouco mais complicado de dar banho? Aí você tem que usar um mordente, né, porque ele não vai pegar banho direto. Você vai ter que usar um mordente, você vai ter que usar um ativador também especial para alumínio, fora o mordente. E depois fazer a sequência galvânica completa com os cobres de sequência galvânica que a gente sempre comenta aqui. O alumínio ele aparece pouco, né, tanto nas semijoias, até em outros ramos também, mas vale comentar para vocês entenderem o seguinte. Restauração é uma receita de bolo, vou dar polimento e vou vir com o processo desde o começo e vai dar certo. Não, se for aço inox não é assim. Então, até para a gente fazer o fechamento agora, Ricardo, já fazer essa comparação para ficar fácil de entender, muita gente fica preocupada ou com dúvida de, puxa, meu, essa peça está muito feia, eu vou ter muita dificuldade para fazer ela, diferente de uma peça bruta, que eu vou ali, passo no desoxidante e tal e dou banho, né? Faço o processo todo. A pessoa fica perdida, às vezes, na hora de fazer a restauração. O que acontece? O que vocês têm que ter em mente? Em ambos os casos, quanto mais brilhante e bonita tiver a peça, melhor. Então, a atenção aí, na verdade, numa restauração, até na peça bruta também, é o polimento. É o tratamento antes de entrar no banho, né? Então, o que você vai fazer de banho depois depende do metal da peça, depende do banho que sobrou ali. A mesma coisa que seria numa peça bruta ou uma peça nova que você fosse dar banho, né? E o interessante, é bom ressaltar, falar sobre restauração, que é o seguinte, é um ramo muito mais lucrativo, sabe? Não em quantidade, né? Porque quando você vai fazer uma joia bruta, você vai fazer quantidade, só que você vai vender num preço que é ouro, não é barato porque é ouro. Mas a restauração é lucrativa, por quê? É pouca gente que faz. Pouca gente que faz e tem o valor sentimental em cima de uma peça, né, também. E dá mais trabalho do que você pegar uma peça bruta e dar banho. Sim. A restauração, dependendo da restauração, dá bastante trabalho, por quê? Sim. Você vai ter que restaurar aquela peça, você vai ter que deixar ela nova de novo. Então você vai ter que remover verniz, você vai ter que preparar ela para o banho, então... Mas é um ramo assim que eu recomendo, porque é um ramo bem legal, tem muita gente querendo restaurar a peça, muita gente. E quanto mais trabalho te dá, mais você tem que cobrar, é justo, né? E a mini galvanoplastia, dependendo do modelo, é ideal para fazer isso. Exatamente, porque você não vai ter, pode até ter em um determinado momento, né? Mas normalmente você não tem 1000 peças para restaurar no mês. Você vai ter 10 peças que você vai conseguir ganhar um bom dinheiro com essas peças, porque é justo para todo mundo. A pessoa vai recuperar a peça dela, vai ficar bonita de novo, você vai ser pago pelo seu tempo que você investiu para recuperar aquela peça. Aquela velha história, né? Você falou de sentimental, que é uma peça sentimental. Valor sentimental. Eu tenho peças que, eu gosto dessa peça pra caramba, não fabrica mais essa peça. Ou essa peça era do ente querido que já se foi, ou então é uma peça de uma pessoa que... utiliza ela sempre e deu para você, ou alguma coisa assim, ou a peça está encostada lá e a pessoa gostaria de usar, mas não usa mais porque está feia. Aí restaura, né? E ela volta até melhor do que quando ela estava, né? Nova. Bom, pessoal, sobre restauração era isso que a gente tinha para falar. Nós aqui da equipe Goldtouch desejamos um ótimo Natal, feliz ano novo para todos vocês. A gente se vê ano que vem de novo. E é isso aí. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.